Amados, a irmã Beth me pediu que fizesse um vídeo para que pudesse ser usado no pequeno grupo desta sexta-feira à noite. Eu confesso que eu não tenho costume, de fazer esse tipo de vídeo, Assim, nós fazemos o nosso pequeno grupo presencialmente e eu não estou acostumado a fazer desta forma. Então eu espero que vocês tenham misericórdia comigo. Primeiramente eu queria dizer que eu estou muito feliz de poder me comunicar com vocês, ainda que seja por esse meio. É uma alegria e espero que vocês também se sintam felizes com isso. Eu queria que, para que nós conseguíssemos estudar realmente a palavra de Deus, você abrisse a sua Bíblia no capítulo 25 de Mateus. Eu sei que as pessoas que fazem vídeo, elas saem lendo o texto bíblico, mas eu gostaria que você pudesse acompanhar os textos na hora que eu for falá-los. Então, enquanto eu falo, você vai abrindo aí, por favor, a sua Bíblia em Mateus 25. Estou dando tempo para que você possa pegar a sua Bíblia e abri-la, para que você possa participar junto comigo, para que não fique nenhuma dúvida a respeito do que nós vamos falar aqui. Eu vou ler um texto bíblico, e esse eu vou ler sem que você abra, até que você vá fazendo aí a abertura da sua Bíblia, achando o capítulo 24, 25 de Mateus, nós vamos ficar por ali. Esse texto bíblico que está em Mateus 25, 21, é só para a abertura aqui do nosso vídeo. Eu vou fazer uma breve oração, por favor, feche os seus olhos. Maravilhoso Deus, o que nós precisamos é do Teu Santo Espírito abrindo as nossas mentes, trabalhando conosco a respeito dessa mensagem. Por favor, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Lá em Mateus 25, 21, diz assim: Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O fato é que em Mateus 24, os discípulos, eles questionam Jesus lá no verso 3, sobre quando será a sua volta, a sua vinda, e quando sucederão os sinais e a consumação do século. O que vai acontecer no fim e o que será de sinal para que Jesus volte? A resposta de Jesus foi assim, me parece muito frustrante em relação a essa pergunta que esses discípulos fizeram. Jesus começa a falar de destruição de templo, de um monte de coisas tremendas que iriam suceder, e a lista uma série de sinais que vão ocorrer em todas as eras, terremotos, fomes, mas ele, depois no final ele ainda frustra tudo e diz assim: ainda não é o fim. Caramba, depois de todas essas coisas, o final é dizer que isso não encerra tudo. Ainda não é o fim. Sabe, Cristo mencionou nesse capítulo 24, ao mesmo tempo, acontecimentos ligados à era dos discípulos, o que ia acontecer ali, principalmente na destruição de Jerusalém, no ano 70, e segue nos sinais que iriam acontecer até o advento, até a sua volta. O fato é que essa exposição foi concluída não com um pedido para marcar o sinal, mas para uma admoestação, que é o verso que eu li de Mateus 25, 21, que diz: Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor.
aliás, no verso 42 de Mateus 25. Ele também poderia ter dito muito bem: não se preocupem com o tempo. Sabe, queridos, Jesus aqui, ele vai começar a partir do capítulo 25 a mudar o foco. O foco deixa de ser a questão do dia, de quando isso vai ocorrer, para aquilo que é necessário entre esses dois períodos. O período em que se está vivendo agora e o período em que essas coisas finalmente acontecerão e o fim virá. Jesus, então, passa no capítulo 25 a narrar 5 parábolas, desviando o foco dessa questão que eles estavam querendo ouvir, que era a questão de quando seria o fim, quando tudo isso realmente iria acontecer, para a questão de o que era necessário que se fizesse enquanto essas coisas não acontecessem, enquanto Jesus não viesse. Com os acontecimentos recentes aí do coronavírus, muitas pessoas começaram a se preocupar com a volta de Jesus, porque as profecias mais do que nunca estão se cumprindo. Vem se cumprindo ao longo de todos esses milhares de anos, se cumpre e continuarão se cumprindo ao longo ainda de muitos anos. Não sabemos quantos, mas o que Jesus quer dizer que importa não é quanto tempo, mas é quanto ao tempo, o que fazemos com o tempo. O que fazemos com a nossa vida enquanto temos tempo. Essa que é a grande preocupação de Jesus. E aí, então, no capítulo 25, a partir do final aqui do capítulo 24 e seguindo pelo capítulo 25, Jesus então narra 5 parábolas em sequência. E cada uma delas tem uma lição para nós. Nós começamos com a parábola da figueira, que começa no verso 32 do capítulo 24, mas eu quero ler com você o que está a partir do verso 42, que diz assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Veja que a questão de saber não é o mais importante, saber quando, mas o que você precisa estar fazendo durante. Aí ele continua no verso 43. Mas considerai isto: se o pai da família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Nessa parábola, Jesus ressalta a questão de vigiar. Ele diz que uma vez que eles não conheciam a hora do segundo advento, o importante era ficar atentos, era ficar vigilantes aos sinais que viriam. E ele usa a parábola da figueira para dizer que as pessoas sabem quando a figueira vai dar o seu fruto, ou quando o verão, na verdade, virá, porque a figueira começa a dar o seu fruto. Então fiquem atentos, fiquem vigilantes. Esse é o que quer dizer a primeira parábola. A segunda parábola, que começa no capítulo 25, a partir do verso 45, que é a parábola das 10 virgens, a parábola do servo bom e do mal, eu queria ressaltar com vocês o verso, a partir do verso 46. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, preste atenção nessa mensagem importante: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com ébrios,
Virá o senhor daquele servo em dia que não o espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui, nessa segunda parábola, Jesus diz que nós temos deveres a cumprir, enquanto vigiamos e esperamos, e que o tempo demoraria mais do que se imaginava. O importante é que Jesus diz que o servo que é fiel e prudente, a quem ele confiou os seus conservos para lhe dar o seu sustento a seu tempo. Quem é esse servo fiel? É aquele que não se desvia, que continua prudente, que continua fiel, e é um bem-aventurado esse servo. Em verdade vos digo, a esse servo Deus confiará todos os seus bens. Mas se o servo diz, está demorando, não virá mais, eu vou ver a minha vida, eu vou fazer o que eu quero da minha vida, e aí vai se envolver com as coisas desse mundo, cuidado, porque a parábola deixa claro no seu final que haverá choro e ranger de dentes para essas pessoas. O importante é que, se você ainda está ouvindo essa mensagem, é possível que você, se você andou nesse caminho errado de se envolver com as coisas desse mundo e esquecer dos caminhos de Deus, ser um servo vigilante fiel, o importante é que ainda há esperança para você. Você pode mudar, retornar, pegar o caminho certo novamente. Jesus então passa para a terceira parábola, a parábola das 10 virgens, ali agora no capítulo 25, a partir do verso 1, mas o que eu quero ressaltar para vocês é lá o final. Verso 11. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Sabe, essa parábola, ela continua o tema da vinda tardia, da demora, mas ela ressalta a necessidade de preparo para esse evento, para esperar esse acontecimento. As virgens, no princípio, todas se prepararam. No meio do caminho, em algum momento, algumas delas deixaram de se preparar. 5 delas estavam completamente preparadas. As outras 5 esqueceram, deixaram para lá. Entraram na mornidão, entraram num sentimento de demora, de as coisas continuam sendo como são, ou qualquer outra coisa que as envolveu num sentimento de ficar relaxadas, despreocupadas, sem se envolver, sem se interessar. E aí esse relaxamento terminou nesse verso 11 do capítulo 25. E verso 12, perdão. Mas ele respondeu, em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Está entendendo o que Jesus está fazendo aqui? Vamos para a quarta parábola. A quarta parábola, ela é a parábola dos talentos. E aí o que eu quero ressaltar para vocês é aqui o verso, a partir do verso 26 do capítulo 25, diz assim: Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque todo o que se tem lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Nesta quarta parábola, ressalta que
como eles deveriam se preparar e necessitavam desenvolver e colocar em prática seus talentos com fidelidade. É uma parábola que nos convoca a sermos fiéis a Deus com os nossos talentos. Aquilo que Deus proporcionou a nós, nós deveríamos agora transmitir a outros. Devemos ser um rio de bênçãos, um rio que transborda, um rio que leva a vida, que é abundante, em que as árvores crescem no seu ribeiro. Não podemos ser como o Mar Morto, que ele recebe, mas não transmite. Consequência, ele se torna tão salgado que não há vida nele. Precisamos ser um rio de água doce, um rio de vida. Nós precisamos obter os talentos em Deus e usá-los abundantemente. E Ele nos dará ainda mais. Se ficarmos com o talento escondido, resultará nos versos que nós lemos no final dessa parábola. Ali haverá choro e ranger de dentes. Bom, vamos nos encaminhar para a última parábola. O clímax. A quinta parábola em que Jesus quis desviar a atenção dos discípulos para o que era menos importante, que é o tempo, que é a data, que é o momento em que Jesus virá, mas para o momento em que você vive até que isso aconteça. E não importa se Jesus não voltar enquanto você viveu a sua vida e agora já morreu. O que importa é que o período de tempo que Deus te deu é o período que você tem que viver o que Jesus quer ensinar nessas parábolas. É óbvio que eu estou resumindo muito, o tempo já está se alongando, mas o que importa é você depois ler essas parábolas com calma, com o Espírito de Deus, e você vai entender exatamente o que Jesus quer dizer para você. Eu estou apenas querendo chamar a sua atenção. Quero fazer você pensar e voltar à palavra de Deus e se alimentar e se encher com o Espírito do Senhor e Ele guiar o seu coração ao arrependimento e à salvação eterna. Aqui nessa parábola, que é a parábola que define as coisas muito claro, em que o grande julgamento vai acontecer separando os cordeirinhos, as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Vamos ler ali a partir do verso 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí, a partir do verso 35, Jesus vai explicar o que significa a diferença entre os cabritos e as ovelhas. Por que as ovelhas são as que ouvem a voz e entram no reino do céu, e por que os cabritos não entram no reino do céu? Então aqui é o clímax. Fala dessas ovelhas e cabritos e declara a maneira explícita da natureza essencial do trabalho que deveria ser feito no período de espera e vigilância. Durante o período em que estamos esperando e vigiando, é o momento em que nós deveríamos estar agindo. Agindo de que maneira? Lá no capítulo vai explicar. Agindo em favor do próximo. Ali fala em dar de beber, em dar de comer, em cobrir, em receber, uma série de elementos importantes. Mas também é necessário que nós sejamos aquele rio de água viva da parábola anterior, de maneira em que o Evangelho de Cristo seja pregado através de nós. Através desses exemplos aqui que Cristo está dizendo nessa parábola dos cabritos e ovelhas, e também pregando o Evangelho, com o nosso exemplo pessoal,
mas também através da pregação do Evangelho. Falar de Jesus, mostrar Jesus, também através da pregação. Precisamos nos preparar e fazer isso que Jesus está falando, para que a preocupação não seja o tempo da sua volta, mas a preocupação seja: eis-me aqui, estou fiel, preparado, vigilante e ativo. É isso que Jesus quer que você se preocupe. Eu vou ler para você um texto de Ellen White, uma escritora muito inspirada. E olha que coisa impressionante. Eu vou precisar ler para poder ficar bem claro para você. Diz assim, ó: assim descreveu Cristo aos discípulos no Monte das Oliveiras as cenas do grande dia do juízo. Ela está se referindo ao capítulo 24 de Mateus. E apresentou sua decisão como girando em torno de um ponto. Quando as nações se reunirem diante dele, aí ela agora está falando dessa última parábola do capítulo 25, a parábola das ovelhas e dos cabritos. Quando as nações se reunirem diante dele, não haverá senão duas classes, e seu destino eterno será determinado pelo que houverem feito ou negligenciado fazer por ele na pessoa dos pobres e sofredores. Aqueles que Cristo louva no juízo talvez tenham conhecido pouco de teologia, mas nutriam seus princípios. Mediante a influência do Divino Espírito, foram uma bênção para os que os cercavam. Mesmo entre os gentios, percebam, mesmo entre os gentios, existem pessoas que têm cultivado o espírito de bondade. Antes de lhe haverem caído aos ouvidos as palavras de vida, ou seja, o Evangelho, acolheram com simpatia os missionários, servindo-os mesmo com perigo da própria vida. Há entre os gentios pessoas que servem a Deus ignorantemente, ou seja, não conhecem a palavra de Deus, não conhecem o Evangelho, conquanto não conhecem ignorantemente, a quem a luz nunca foi levada por instrumentos humanos, todavia não perecerão, conquanto ignorantes da lei escrita de Deus, ouviram sua voz a falar-lhes por meio da natureza, e fizeram aquilo que a lei requeria. Suas obras testificam que o Espírito Santo lhes tocou o coração e são reconhecidos como filhos de Deus. Que coisa impressionante. Essas pessoas que ela chama de gentios, que é como a Bíblia se referia a essas pessoas, que não conheciam a Torá, não conheciam o Evangelho, não conheciam a palavra de Deus, mas agem pela providência do Espírito, pela presença do Espírito, perdão, pelo Espírito agindo em suas vidas, agem conforme a vontade de Deus. Ela diz: essas pessoas estarão salvas. Agora olha o tamanho da nossa responsabilidade se queremos nos chamar de cristãos. A pergunta que deve encerrar aqui, finalzinho: o Espírito Santo tem tocado o seu coração? Onde está seu foco como cristão? Na empolgação do último pregador que convence a igreja da proximidade do advento? Ou no dever presente enquanto aguardamos tal acontecimento? Devo admitir que, por definição, a empolgação é mais cativante, porém o dever presente é mais cristão. De acordo com Jesus, o verdadeiro cristão não é aquele que só consegue pensar em como a vinda de Cristo está próxima, mas sim aquele que vive o amor de Deus enquanto espera, aguarda e vigia a chegada desse dia. O que aquelas 5 parábolas querem nos alertar. Hoje, meu amigo, Jesus quer que cada um de nós dedique mais uma vez a própria vida à missão de ser cristãos neste mundo, enquanto aguardamos o mundo vindouro.
E você, que não está fazendo nenhuma coisa nem outra, que não está sendo movido pelo Espírito, como aqueles gentios que Ellen White citou, mas também não é um cristão, tem vivido uma vida egoísta, uma vida só para si mesmo, tem desperdiçado seus talentos, seus dons, sua vida, a sua vida está passando e ela não fez nenhum sentido até agora. O que você ouvirá no juízo quando Jesus chamar o seu nome? Eu convido você a se arrepender hoje e aceitar a Cristo Jesus e passar a viver esse tipo de vida que Cristo está te chamando nessas parábolas. Sim. E a você que vive um cristianismo de só aguardar a vinda, mas não se envolve, não faz o que essas 5 parábolas está dizendo, ser vigilante, prudente, aprender com os sinais, estar atento e estar em ação pelo seu próximo. Se você entrou na mornidão, entrou num sistema religioso em que você se preocupa apenas em assistir cultos, em participar de programas, em viver uma vida apenas religiosa, mas cuidado, você precisa estar ligado a isso que Jesus disse aqui, vivendo desta forma que ele disse aqui, porque senão, quando vir o Salvador, vir o Cristo que escreveu essas palavras, o que ele te dirá no final? Hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de voltar, hoje é dia de retornar, é um dia de você aceitar plenamente Cristo Jesus e agir como ele pediu que você agisse. Meu querido, minha querida, minha amada, meu amado, que a paz e a graça de Jesus estejam contigo. Eu vou encerrar com uma breve oração. Amado Deus querido, toma, Senhor, em tuas poderosas mãos esses filhos e filhas. Que haja arrependimento e salvação, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Eu entrego eles, Senhor, em tuas mãos, e que teu Espírito tome as suas vidas, em nome de Jesus. Amém.